Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 11 de setembro de 2020. São 20 horas e 40 minutos. Lição número 3, Jó e a realidade de Satanás. Você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Os vídeos aqui saem aos domingos, às 11h30 da manhã, a classe de adultos, ao 12h30, a classe de jovens, à 1h30 da tarde, a vez dos juvenis, e às 14h30, a classe de adolescentes. Faça como a Thaís Oliveira e seja muito bem-vindo aqui no canal. Jó e a realidade de Satanás. Texto áureo. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, versículo 6. Eu ainda não encontrei ninguém que possa explicar com toda a veracidade possível a questão de que como Satanás foi ter com Deus junto com os anjos. Há algumas especulações, algumas coisas que se falam, mas nada que venha ter uma certeza absoluta, uma certeza. Então, a única coisa que nós podemos falar com sinceridade é que não sabemos como Satanás foi ter com Deus nessa situação aqui de Jó, capítulo 1, versículo 6. Você, porventura, se você souber, por favor, deixe aqui nos comentários e vamos aprender juntos. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento de Satanás, todo o sofrimento experimentado pelo homem de hoje, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás, a partir do contexto de Jó. Muitas pessoas acreditam que o diabo não existe, e uma das primeiras coisas que nós podemos verificar na questão de Jó é que, de fato, sim, o diabo ele existe. O diabo era um querubim ungido e ele quis ser igual a Deus. Muitas pessoas dizem que ele quis ser maior do que Deus. Isso não é verdade. O querubim ungido queria ser semelhante a Deus, queria ser igual a Deus. Tu pode ver isso em Isaías capítulo 14, versículo 14. Então vemos que Jó experimentou toda a maldade e sofrimento de Satanás em sua vida, e sem saber da questão maligna. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus. Lúcifer, como é o nome muitas das vezes associado ao diabo, não aparece na Bíblia hebraica, ou melhor, nos originais hebraicos, gregos e aramaicos, ou seja, em toda a Bíblia, tanto no primeiro quanto no segundo testamento, não aparece a palavra Lúcifer. Geralmente isso é associado por outras questões, possivelmente devido à tradução da Septuaginta. E o querubim ungido, sim, como ele era um querubim, ele é da família dos anjos, da mais elevada hierarquia. No caso seriam querubins, serafins, arcanjo e anjos. Então querubins são da mais elevada hierarquia. Talvez seja por isso que lá em Judas, número 9, quando o arcanjo Miguel lutava contra Satanás pelo corpo de Moisés, ele disse: o Senhor te repreenda. Isso possivelmente possa ser pela questão de uma questão de hierarquia,
O querubim está numa classe mais elevada do que o arcanjo Miguel. Então, possivelmente por esta razão de hierarquia, ele não quis tentar algo contra Satanás e disse: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque no caso o Senhor é maior do que Satanás. É bem verdade que se Deus quiser dar autoridade a um arcanjo ou mesmo a um anjo para lutar contra Satanás, ele dará. Mas aqui eu digo mais uma questão de hierarquia. Então vemos que, como ele de fato era uma criatura e continua sendo criatura, é muito bom deixar isso claro, que Lúcifer, apesar de ser um anjo elevado, um querubim, né? Um querubim ungido da guarda, da mais elevada hierarquia, numa questão assim direta, para ser mais direto, excetuando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mais bonito no céu era o querubim ungido. Por isso ele quis ser semelhante a Deus, porque talvez ele se achou tão bonito e tão belo que poderia ser adorado. Entretanto, Apocalipse capítulo 19, versículo 10, vai dizer que os anjos não aceitam adoração. E então, como ele queria ser adorado, ele foi expulso do céu. E a Bíblia vai falar também no livro de Apocalipse que ele levou uma terça parte dos anjos com ele. Um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele fora um anjo bom como os demais. Entretanto, como nós vemos, ele quis ser semelhante a Deus. Deixou o orgulho, a vaidade encher o seu coração e quis também ser adorado. Então, nós vemos que Satanás ele foi criado. Ele é criatura, assim como os demais anjos, mesmo ele sendo da mais elevada hierarquia. Ele foi criado, ele não é autoexistente. Então vemos que Deus criou o querubim ungido. Então esse querubim ungido que mais tarde se torna Satanás, ele foi criado. Um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Como ele é um querubim da ordem dos anjos, ou seja, o querubim é um anjo da mais elevada hierarquia, ele tem conhecimento das coisas, ele sabe as coisas, ele tem conhecimento, ele tem personalidade, ele tem formas argumentativas, ele sabe raciocinar, ele não é algo automático, não, ele raciocina, ele tem inteligência, ele é intelectual, assim como todos os anjos o são. Então vemos que muitas das vezes as pessoas são enganadas pelo diabo justamente por a questão de argumentação. O diabo sabe argumentar, o diabo sabe colocar as coisas e fazer parecer que ele tem razão. Ele é um enganador, ele sabe persuadir situações, ele sabe mexer com o psicológico das pessoas. Por isso a Bíblia vai falar que o Deus desse século cegou o entendimento do homem, ou seja, Satanás cegou o entendimento das pessoas. As pessoas não compreendem certas coisas, as pessoas estão indo para o buraco, estão indo para o inferno e não percebem, não veem, não conseguem entender, compreender. Por quê? Porque o diabo cegou o seu entendimento, cegou o intelecto do homem. Então muitos homens estão indo para o inferno a passos largos, por não conhecerem, por não entenderem essa argumentação de Satanás. Síntese do tópico 1. O diabo é um ser espiritual criado e dotado de personalidade. Ou seja, o diabo ele tem, ele além de ser espiritual, ele ser anjo, ele sabe argumentar, ele é pessoal, ele tem
aquela questão de ter personalidade, ele sabe argumentar, ele é perigoso. Somente com o Senhor o venceremos. O livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedente, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Todo sofrimento, toda dor vem de Satanás. É ele que impõe. Tudo que passamos na vida, de uma certa forma, o diabo tem o dedinho lá. É ele que faz criar as doenças, todas as coisas ruins, todos os malefícios. Tudo vem dele, ele é do mal, ele é o mal como criatura. Satanás, ele é o acusador, mas ele também tem essa questão de criar sofrimento no homem. Então você vê hoje as pessoas se drogando, se prostituindo, sofrendo, justamente porque esta é a função de Satanás. Satanás é isso que ele faz, é isso que ele sabe fazer. Provocar sofrimento alheio, sofrimento no homem. E ele não vê sexo, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, adolescente, idoso. Para ele, todos, ele quer fazer sofrer. Acusar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso. Ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivado por interesse. Assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. O diabo quis fazer-o com Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Então vemos que ele quer acusar de todas as maneiras. Ele faz a pessoa cair num pecado e ele mesmo depois ele o acusa. Essa questão de Lucas 22, 31, 32, se for aquela questão que queria cirandar, na verdade queria cirandar com todos os apóstolos, né? Que foi colocado somente para Pedro, mas na verdade foram com todos os apóstolos. Tanto é que Jesus usa o vocábulo vos, né? E não a ti. Então o diabo ele quer acusar, ele é o acusador. E Jó, ali ele quis fazer isso justamente com Jó. Ele quis mostrar para Deus que Jó praticava apenas uma religiosidade por uma questão de interesse, porque Jó era rico, tinha uma família feliz, tinha homens, né, servos a seu serviço, ao seu trabalho. Jó ele era extremamente próspero, era só por isso que Jó o adorava. E isso foi o que ele acusou. Em outras palavras, independente das circunstâncias, o adversário sempre quererá acusar a cada um de nós, independente da forma, independente do jeito, independente da nossa sinceridade, ele vai querer acusar. Tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Você vê que o diabo ele tenta o homem. Nós vemos o mundo hoje envolvido com corrupções e tantas outras coisas, e isso porque o diabo tenta o homem à corrupção. E como muitos dos homens não têm um conhecimento cristão, não têm um conhecimento da palavra, e às vezes até tendo, acabam indo para este lado e acabam cedendo à tentação do diabo. Síntese do tópico 2. No livro de Jó, as obras de Satanás são representadas pela dor, sofrimento, acusação e tentação. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida e o ocaso
final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, o propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Por todas as questões, Jó não blasfemou contra Deus. E vemos que uma das coisas que talvez o maior sofrimento de Jó, é claro, existe muitas coisas, mas deve ter uma coisa que deve ter mexido muito com Jó, que foi o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, muitas das vezes, nos causa dúvida, porque, por exemplo, quando você questiona Deus sobre alguma questão, sobre alguma situação, Deus vai dizer sim ou não. Se ele dizer sim, e se for para o teu interesse, você vai se alegrar. Se ele disser não, você vai ficar triste. Mas se ele não dizer nada, se ele não dizer nem sim, nem não, pode gerar uma dúvida no seu coração. Porque você pode pensar, será que Deus quer que eu faça ou quer que eu não faça? Por que Deus não me dá uma resposta? Então, o silêncio de Deus nos traz uma certa dúvida. E muitas das vezes é aí que nós precisamos usar a nossa fé. Quando Deus está em silêncio conosco, quando Deus não fala nada, não menciona nada, é aí que nós precisamos ter a nossa fé. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico, ou seja, glorioso. Jó foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens, ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus, mesmo no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Então vemos que Deus deu testemunho de Jó. Jó se manteve firme nas suas aflições e não foram poucas. Se nós formos contabilizar, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas e todos morreram no mesmo dia. Como se isso não bastasse, veio também a questão dele perder todos os seus bens e teve mais. Além de perder os filhos, perdeu os seus bens, Jó também ficou enfermo, doente, com chagas, a ponto de usar cacos de telhas para se coçar. E além disso, ainda teve aquelas pessoas que chegaram para ele dizendo que ele estava em pecado, que ele confessasse o seu pecado, coisas que nós veremos no decorrer do trimestre. E ainda teve a questão da esposa, que disse para ele, abençoa ou amaldiçoa o teu Deus e morre. Na verdade, isso deve estar em Jó 2:9. Essa questão traz algumas situações bastante consideráveis, que na verdade no texto original a Bíblia diz, abençoa o teu Deus e morre. Isso foi o que Jó, a mulher de Jó, disse a ele, abençoa o teu Deus e morre. Só que ela disse isso de uma forma irônica. Então, era como se de fato ela estivesse falando, amaldiçoa o teu Deus e morre. Síntese do tópico 3. O livro de Jó mostra indiretamente o caso do diabo e ao mesmo tempo diretamente o testemunho de Deus a respeito de Jó. Vemos que Ezequiel 14, 14 e 20 vai testificar de Jó. Tiago também vai falar, Tiago 5:11 me parece também testifica de Jó. Vemos que Jó era de fato um ser real, assim como o diabo também é real. Apesar de ser espiritual, nós não o vemos, mas o diabo ele é real. Muitas pessoas, e o diabo tem colocado isso na cabeça das pessoas, que o diabo não existe, que isso é uma invenção humana. Mas não, o diabo de fato ele existe. Conclusão. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado.
Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João. Por isso devemos descansar em Deus. Independente das nossas circunstâncias, da nossa vida, o que nós passamos, nós sabemos que o Senhor está lá. Mesmo no seu silêncio, o Senhor está lá. E certamente Ele nos dará vitória. Jó foi um homem que padeceu situações tenebrosas. Teve uma vida muito difícil na sua aprovação. Foi de fato uma provação, e é bom lembrar que foi uma provação e não uma consequência. Jó sofreu as coisas que sofreu não por algo que ele tenha feito, mas foi única e exclusivamente por uma questão que Deus quis provar para o diabo que Jó era um homem reto e íntegro diante de Deus. Então isso é bom deixar isso bem claro, que muitas das vezes as pessoas querem deixar situações, querem fazer especulações de que Jó de repente fez algo errado e a Bíblia não registra e coisas do tipo, mas não. Como eu já falei, Ezequiel 14 e 20 vai testificar acerca de Jó, e Tiago capítulo 5 versículo 11 também fala alguma coisa. Então vemos que, apesar do sofrimento de Jó, Jó não blasfemou contra Deus. Jó permaneceu firme dentro do propósito do seu coração de adorar a Deus em todas as circunstâncias, em todas as adversidades da vida. Jó se manteve firme. Que nós venhamos também manter firme a nossa fé em Cristo, assim como Jó falou, Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Nós precisamos manter firme a nossa fé no Senhor, de que independente das circunstâncias que estamos passando, o Senhor é conosco, Ele nos dará vitória segundo a vontade dEle. A vitória virá do Senhor, nós não sabemos como virá essa vitória, mas ela virá. Talvez seja como Paulo, o apóstolo Paulo, que foi decepado, de repente essa foi a vitória. Nós não sabemos. Então nós precisamos compreender que a nossa principal vitória são as mansões celestiais. Ainda que aqui nós padecemos ou padeçamos, nós seremos transformados, teremos um corpo glorificado e glorificaremos ao Senhor de eternidade em eternidade, para todo sempre nas mansões celestiais. Mas que nós precisamos pagar o preço, nós precisamos testificar do Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas louvam a Deus na bonança, mas na primeira situação adversa já começa a questionar a Deus, não sabe passar por situações. As pessoas muitas das vezes, cristão que eu quero dizer, ficam dizendo, eu sou cristão, sou fiel a Deus e não aceito passar por essa situação, por essa prova, por essa provação. Eu não fiz nada que merecesse tal coisa, tal provação. Quando falamos isso, nós na verdade estamos até maldizendo a Deus, porque se nós sabemos receber o bem de Deus, por que não também nós não podemos receber o mal que nos sobreveio com a permissão de Deus? Nós precisamos fazer como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação. 3,17 de Abacuque. Nós precisamos continuar, independente das circunstâncias. Nós sabemos que todo mundo, cada um de nós, tem os seus pesares, tem as suas situações difíceis, mas nós precisamos, junto com o Senhor, saber lidar. Como diz o Salmos 46, que o Senhor é a nossa fortaleza no dia da angústia, Ele está sempre presente na hora da tribulação. Então que nós venhamos ter essa confiança no Senhor, saber que independente das circunstâncias, nós temos que testificar do amor de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nós permanecemos glorificando e exaltando a Deus. Ainda que nós estivermos passando por alguma necessidade, alguma provação, glorificaremos o nome do Senhor, porque assim, o nome dele sendo glorificado, as pessoas entenderão que a nossa fé não está firmada em circunstâncias, não está firmada no ter, não está firmada principalmente no crer em Cristo, crer no Senhor, e que nós venhamos manter cada dia mais a nossa fé no Senhor, independente das circunstâncias, que nós venhamos ser firmes como Jó
E queira Deus que nós não venhamos passar pelo que Jó passou, mas que nós venhamos ter a firmeza que Jó se manteve. Jó não blasfemou contra Deus. Jó permaneceu firme no seu propósito de adorar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!